Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Jesus. Estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor e é isso que vamos fazer. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito nos dirija, que o teu Espírito nos ensine, que nossa alma seja fortalecida e edificada em Ti, através da Tua Palavra. Te louvamos por mais um dia de vida, te louvamos pelas misericórdias abundantes do Senhor para conosco. Dá-nos direção, Deus, dá-nos direção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos de personagens ao redor da cruz. Então, vamos nos deliciar com a palavra do Senhor e trazer para as nossas vidas ensinos maravilhosos de todos esses personagens que estiveram ao redor da cruz. Nós vamos começar hoje com Judas, mas vamos falar sobre Pedro, vamos falar dos soldados, vamos falar das mulheres, vamos falar de diversas histórias que aconteceram, de Maria, que aconteceram ao redor da cruz do Calvário. Eu tenho certeza que isso irá nos ajudar na nossa caminhada. E hoje, então, o personagem de estudo é Judas. Judas, aquele que traiu a Jesus. Então, nós precisamos antes entender o que é uma traição. No contexto aqui de Judas, a traição é entregar. Ele entregou Judas. Ele entregou Jesus para ser crucificado. Ele não tinha ideia, talvez, da crucificação em si, de como seria, mas foi ele aquele que entregou Jesus. Ele entrega Jesus, logicamente, porque o seu coração não era fiel. E isso também traz uma percepção de traição, que é a infidelidade. Ele não era fiel a Jesus naquilo que Jesus ministrava, pregava e dizia. Judas tinha outros objetivos. Então, quando se fala que Judas traiu a Jesus, nós temos esse conceito de entregar Jesus aos inimigos. E essa motivação e esse fundamento se deve à infidelidade de Judas em relação ao que Jesus entregava para eles, em relação a governo, a reino, em relação ao mundo presente que ele vivia. E nós vamos ver também que há um fundamento sólido na traição, que é o próprio coração de Judas. Então, para iniciarmos esse estudo, nós vamos abrir aqui no livro de Tiago, Abram aí no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 15. Tiago, capítulo 1, no versículo 15. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 14 e 15. Vamos aproveitar e ler o 14 e o 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Há traduções que diz cada um tentado pela cobiça. Tá? Quando aqui há uma tradução que diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Este é o versículo-chave. Então nós queremos, através do estudo de Judas, mostrar para os irmãos como que a cobiça, a ganância, ela é um inimigo mortal daquele que conhece a Jesus, que está em Jesus, ou pelo menos que tenta viver uma vida melhor com Jesus. Eu tenho aqui um esboço para não me perder nesse estudo da palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de olhar com vocês são as imperfeições de Judas. O que estava de fato no caráter de Judas. Então, nós podemos ver em Mateus 26, do 14 ao 16, vocês podem abrir aí se quiserem, Mateus 16. Eu gosto de procurar na hora assim, irmãos, porque é como você faz ali na sua casa. Mateus 26, do 14 ao 16. Nós vamos ler para ver esse primeiro aspecto de Judas, que ele era avarento. Veja bem o que diz aí. 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então Judas, ele era responsável por aquela sacolinha de dinheiro quando as ofertas eram dadas para o ministério de Jesus. E isso tinha um lugar muito importante no contexto de Judas. Tá? Então, ele amava aquela sacola, ele amava aquela bolsa de dinheiro. O coração de Judas era movido a dinheiro. O coração de Judas era movido a poder. Geralmente, quem é movido a dinheiro e quem é movido a poder se torna uma pessoa extremamente avarenta. Tá? Então, Judas era um avarento. Então, mas o que acontece? Vocês se lembram da história da mulher do vaso de alabastro? Foi ali que Judas, de fato, se decepcionou com Jesus e com o que ele esperava de Jesus. Porque quando aquela mulher derrama aquele vaso de alabastro com nardo puro sobre a cabeça de Jesus, ele viu o dinheiro correndo pelo ralo. Então ele percebeu ali naquele momento que Cristo não era um Cristo político, como todos pensavam, né? Que Cristo era um Cristo político que viesse para exterminar com o poderio de Roma na época, que ia se levantar como grande herói dos judeus. E ele percebeu que não era nada daquilo, de que Jesus não tinha essa ambição que ele tinha, não tinha essa ganância que ele tinha. E Jesus era completamente diferente daquilo que ele pensava. A avareza de Judas cegou-lhe os olhos. Então, a partir daquele momento, ele começou a pensar: o que eu posso fazer para ganhar alguma coisa nisso tudo que eu estou vivendo? Nisso tudo que eu estou vivendo, quase 3 anos. Então foi uma grande decepção, principalmente a resposta de Jesus, né? Os pobres vocês sempre têm, essa mulher fez
uma boa ação, e onde for contado a história do reino, o relato desta mulher, o que ela fez, será anunciado. Então, se expressa a grande avareza que há no coração de Judas. Ele também, nas suas imperfeições, ele se mostrou nesse mesmo episódio da mulher do vaso de alabastro, ele se mostrou extremamente hipócrita. Porque como é que ele age ali? Ele vê o dinheiro correndo pelo rabo e ele repreende severamente a mulher. Ele diz assim: olha, nós poderíamos dar aos pobres. Olha, parece que ele está preocupado com os pobres, não é? Parece que os pobres é a razão da sua própria vida. Viver em função dos pobres e auxiliar os pobres é a razão da sua própria existência. Então ele está sendo hipócrita, porque na verdade ele não está nem aí com os pobres. Ele está realmente envolvido com o que é o seu coração mesquinho, o seu coração avarento, o seu coração hipócrita. Então, Judas mostra uma hipocrisia muito grande. A hipocrisia, às vezes, ela traz para nós um sentimento de autopiedade, mas nós não usamos desta piedade, é apenas aparente. Então, quando o vaso de alabastro, com aquele nardo puro, se quebra e jorra, ele fala: puxa vida, né? Vamos reforçar isso, meu dinheiro foi pelo... Então ele usa: olha, você poderia dar aos pobres. E Jesus então o repreende a hipocrisia de Judas, porque Jesus conhece os corações, não é, irmãos? Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o teu coração que está me ouvindo, Jesus conhece todo o nosso ser, e nada passa desapercebido diante do olhar de Cristo Jesus, o Senhor. Judas também, nas suas imperfeições, além de avarento e além de hipócrita, que ele mostra nessa história, Judas também é desonesto. Como aquele que cuidava do dinheiro, das ofertas dadas ao ministério de Cristo, volta e meia ele usufruía para proveito próprio desse dinheiro. Então, além de avarento, além de hipócrita, ele também era desonesto. Mas o pior de tudo é que a Bíblia chama ele de filho da perdição. O que significa ser filho da perdição? Aquele que ia se perder, já ia se perder. Aquele que já estava contado para se perder. Nós vamos ver isso em João 17:12. Por favor, vá aí para o livro do Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 12. Diz assim a palavra: e estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Dura palavra essa para Judas, não é? Ele era o filho da perdição. Então, olha, nós vimos aqui, ele era avarento, ele era hipócrita, ele era desonesto e foi chamado pelo próprio Cristo de filho da perdição. Qual o desafio para nós hoje, irmãos? Nós também corremos esses riscos.
nós também corremos o risco de nos tornarmos avarentos. Nós corremos o risco, sim, de nos tornarmos hipócritas, de sermos desonestos. Nós corremos o risco de também acabarmos sendo filhos da perdição, né? Porque nós podemos também trocar Jesus pela prosperidade deste mundo. Nós podemos nos enganar a nós mesmos em relação ao evangelho que nós professamos. Então, assim como aconteceu com Judas, muitos de nós crentes podemos nos deixar levar pela cobiça, nos tornando avarento e buscando segurança em bens materiais. Então, nós precisamos fazer uma sondagem no nosso coração. Então, nós temos a questão das ofertas, nós temos a questão do dízimo, temos sido fiéis para com a obra do Senhor, né? Temos sido fiéis com a manutenção do templo, temos sido fiéis em ofertar e dizimar, para que haja proventos na igreja do Senhor, para que haja materiais didáticos como este aqui, para que possamos estudar a palavra, as crianças possam ser realmente trabalhadas no seu caráter. Nós temos usado o nosso dinheiro para que os missionários sejam alcançados. Então há uma série de perguntas, e se o nosso coração for avarento, cobiçoso, desonesto, hipócrita, nós não vamos, de maneira nenhuma, atender a esses requisitos do Evangelho em relação ao reino do Senhor. Então precisamos aprender com Judas a não sermos avarentos, principalmente avarentos, a tirar qualquer tipo de cobiça dos nossos corações. Por quê? Porque a cobiça, ela escraviza, e esse é o segundo ponto da lição. Nós vimos as imperfeições de Judas, e agora vamos ver a cobiça como um escravizante, como um elemento escravizador das pessoas. E por que não dizer dos crentes também, né? A cobiça, ela é terrível, muito terrível. Então nós precisamos tomar cuidado. Então vamos aqui ver alguns textos, tá? Vamos ver alguns textos que dizem desse terrível aspecto, né, da escravidão, da cobiça. Voltemos àquela história da mulher que derramou um nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Vamos ver. Quando Judas repreende a mulher, o que dá a impressão é que ele repreendeu com muito rigor, com muita severidade. Não foi assim: oh, minha irmã, por que você fez? Olha, você... Dá a impressão que houve até raiva de Judas, porque a maneira como ele falou contagiou os outros discípulos. Então, quando alguém é escravo da cobiça, as pessoas que estão ao seu redor geralmente também são contagiadas, porque a fala dessa pessoa vai denunciar. O jeito desta pessoa vai denunciar. Ou a maneira como essa pessoa se porta vai contagiar as que estão do lado. Quem gosta muito de dinheiro, quem ama muito o poder, vai sempre contagiar as pessoas que estão ao seu redor a amarem também o dinheiro, a gostarem também do dinheiro e a viverem em função do dinheiro e a viver em função do poder. Se você conhece alguma pessoa assim, você vai perceber
que eu estou falando a verdade. Eu já convivi com pessoas gananciosas, cobiçosas, que não conseguem se libertar disso, vivem em função disso, e as pessoas que estão ao redor dele ou dela acabam sendo contagiadas e buscando também para si coisas que não são tão legítimas assim. Então, nós vemos que a reação que Judas levou para os discípulos foi uma reação negativa. Como nós já falamos também, ele era responsável pela bolsa, de vez em quando, na sua desonestidade, ele subtraía alguma coisa para si, e por ser escravo da cobiça, ele fez o pacto da traição, irmãos, né? Ele fez o pacto da traição. Então Judas, o escravo da cobiça, nos faz um alerta de quanto esse pecado é perigoso e danoso para nós. Mateus 26, 15. Vamos lá, Mateus 26, 15. Há algo que nós precisamos notar aqui, quando ele diz assim: olha, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Aqui nessa tradução diz assim: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles pesaram 30 moedas de ouro. O próprio Judas falou: o que vocês vão me dar se eu o entregar? Porque ele já estava o quê? Estava desiludido. Ele estava desiludido com o que aconteceu com o vaso de alabastro e com o nardo puro, com a atitude de Jesus para aquela mulher. Então ele precisava de algum dinheiro, ele precisava recuperar o que ele tinha perdido ali. A bolsa dele ia se encher de 300 denários. 300 denários. E agora, de alguma forma, o seu coração cobiçoso e escravizado pela avareza, pela cobiça, deseja dinheiro, quer dinheiro. Meus irmãos, meus queridos irmãos, como isso é danoso. Lembre-se da história do moço rico. O moço rico, ele diz para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não é? Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos. A tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Falta-te uma coisa: vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres. Depois você vem e me segue. Ao pobre no contexto de novo, mas o pobre tratado com realeza, com dignidade, não sendo usado como instrumento de hipocrisia. Olha o contraste de Judas e olha o contraste de Jesus. Jesus tratando os pobres com dignidade e Judas tratou os pobres com hipocrisia. Jesus tratando os pobres com dignidade e Judas tratando os pobres com falsidade. Mas quando aquele moço rico ouviu, ele ficou tão frustrado quanto Judas também. Ele falou: puxa vida, tanta coisa para me dizer. Olha o que ele me diz. A frustração do moço rico é a frustração de Judas. E o que o moço rico faz? Ele vira as costas e vai embora. Por que ele vai embora e não vem seguir Jesus? Porque, de igual modo, o seu coração é avarento. O seu coração está escravizado pela cobiça e a única coisa que ele deseja na sua vida é dinheiro e poder. E poder.
Então, Judas, voltando aqui à história, né? Judas fala assim: quanto vocês vão me dar? Meu negócio é dinheiro. Meu negócio é dinheiro. Se vocês me derem uma boa quantidade, eu entrego ele para vocês. E pesaram então 30 moedas de prata. O escravo da cobiça que vende Jesus, que troca Jesus, que entrega Jesus. Esse é um dos maiores cuidados que nós devemos ter em relação à materialidade, ao material. O material pode nos fazer trocar Jesus, desdenhar de Jesus, ser amigo de Jesus, mas amar mais o dinheiro do que a Jesus. Acontecendo com Judas aqui. Então, ele é o escravo da cobiça. Ele contagia pessoas, né? Ele quer sempre muito dinheiro no bolso e quer que as pessoas estejam com dinheiro no bolso também. E não obstante a isso, ele é capaz até de trair Jesus pela cobiça do seu próprio coração. Agora vamos entender o que de fato é esse preço da traição. 30 moedas de prata. Há dois valores de mercado na época, o siclo e o denário. Se nós convertermos 30 moedas de prata em ciclos, isso é o equivalente, irmãos, a 120 dias de trabalho. O trabalhador, depois de 120 dias de trabalho, ganharia esse montante. Se nós pegarmos as 30 moedas de prata e transformarmos em denário, na época era equivalente a 30 dias de trabalho. 30 dias de trabalho. O escravo também, no seu trabalho, tinha esse montante depois de 30 dias. Então, quando Judas falou: olha, quanto vão me dar? 30 moedas de prata? Judas julgou que Jesus valia menos do que nada. Jesus valia um mês de trabalho. Jesus valia o quanto um escravo ganhava. Olha só a imbecilidade da cobiça. Como que ela cega as pessoas. Isso aqui é trocar Jesus por bananas. O autor da vida, o dono do ouro e da prata, rei dos céus e da terra, pesado com um mês de salário de um escravo. Na mente de Judas, talvez Jesus fosse menos que um escravo ou igual a um escravo. Qual que é o cuidado que eu preciso tomar, irmão? Eu e você. Quais são os cuidados? Porque vamos supor que você tenha toda a fortuna do mundo. Pegue todos os homens ricos do mundo, todas as grandes empresas do mundo, os Bill Gates do mundo, que já não é tão o mais rico aí. Você ajunta tudo na sua conta, não pode pagar o que Jesus vale. Precisaria-se de toda a eternidade, e mais um pouco ainda da eternidade, e mais um outro pouco, e ainda não pagaria
o que Jesus vale. Mas Judas o entregou por 30 moedas de prata, o salário de um escravo ou de um trabalhador em denários. A pessoa se torna extremamente boçal, louca, transviada. Não é à toa que o fim de Lucas foi aquele que nós conhecemos. Mas o problema é que, às vezes, nós trocamos Jesus por coisas pequenas. Por coisas pequenas, irmãos. Por alguns minutos de prazer. Não é? Nós trocamos Jesus por uma satisfação pessoal. O que a igreja do século XXI está fazendo? Ela está se tornando um grande Judas. O pastor dessas igrejas é Judas. O pastor dessas igrejas que pregam a prosperidade é Judas, que contagia as pessoas a querem fortunas, a matéria, o que se vê, o que se palpa, irmão. Será que é tão difícil a gente entender que o reino de Cristo não é desse mundo? A ponto do próprio dizer, tendo que comer e o que vestir, alegre-se. Alegre-se, irmão. Então as igrejas da prosperidade estão apinhadas de gente, não é? Esborrotando gente, suas pirâmides, seus projetos de riquezas, sua suntuosidade, estão aí. Judas Iscariotes, filhos da perdição, homens que colocam o coração de outros homens nos valores desta terra, que nunca falam da glória celestial, que nunca falam do sangue de Cristo. Esse sim tem preço. Esse sim tem preço. Fuja do Judas do século XXI, meu querido irmão. Fuja correndo do Judas do século XXI. Fuja de quem promete prosperidade para você. No mundo hoje que vivemos cheio de pandemias, de morte que cheira a morte, os homens continuam agarrados a esta vida, irmãos, porque são cobiçosos, são avarentos, estão enraizados nisso aqui, gostam até de sofrer, mas querem ficar aqui. Oh, Jesus, dá-nos graça, dá-nos favor de não seguirmos Judas Iscariotes do século XXI e nem sermos nós um Judas Iscariotes do século XXI. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que acontece com Judas, então, irmãos, na sua trajetória de avareza e de cobiça? Judas, depois que percebeu o que ele tinha feito, ele quis se arrepender, mas ele não encontra arrependimento, apenas um grande remorso bate à porta do seu coração, e ele mesmo diz que ele pecou contra sangue inocente. Mateus 27, de 3 a 6. Vamos ver o que está dizendo a palavra do Senhor. E chegando a Mateus 27, de 3 a 6. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao príncipe dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo:
pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 30 moedas de prata que se transformaram em preço de sangue. Então o que acontece com Judas? Ele sai, ele percebe que Jesus é inocente, mas aí já é tarde demais. Seu coração não encontra o arrependimento genuíno. Por que nós sabemos que ele não se arrependeu de fato? Porque ele foi se enforcar. Porque se ele tivesse se arrependido, ele teria feito como Pedro, chorado amargamente e voltado para a vida. E ele teve todas as oportunidades de arrependimento. A Bíblia diz que ele era um dos 12. Ele era um discípulo. Jesus lhe chamou de amigo quando ele chegou e beijou Jesus, que era o símbolo do pacto da traição. Não foi isso? Jesus, ainda que ele fosse o filho da perdição, Jesus lhe deu a chance do arrependimento. Ele era um dos 12, ele acompanhou Jesus todo o tempo. Tudo que Jesus entregou para os 12, entregou para Judas. Jesus lhe chamou de amigo, irmãos. Mas ele foi e se enforcou. Por quê? Porque o seu coração ficou pesaroso. Nem os sacerdotes quiseram aquelas moedas, devolvê-las para o templo. Preço de sangue. Não podemos ter essas moedas aqui. O sacerdote parece que teve mais lucidez nesta hora do que o próprio Judas. Ele vai e se enforca. A morte, ela é o reduto final do coração cobiçoso e avarento, que olha para o dinheiro mais do que para Cristo, que olha para o poder mais do que para Cristo. Então nós podemos voltar aqui ao nosso versículo-chave, quando diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Então o remorso leva Judas a se enforcar. Irmãos, nós ainda temos tempo de verdade, de arrependimento. Deus nos dá a oportunidade hoje de nos arrependermos do que somos. Quer queira, quer não, todos nós temos um pé no mundo, irmãos. Às vezes não é as armadilhas da prostituição, das noitadas, das bebidas, né? Das mulheres, dos homens. É a cobiça do coração. E nós precisamos pedir urgentemente para que Jesus Cristo nos cure, para que Jesus Cristo sare a nossa alma e a nossa vida. O remorso que leva à morte. Então, o que nós precisamos ter entendimento profundo na nossa mente e no nosso coração? Que a matéria nada é, irmãos. O materialismo desenfreado do século XXI, que entrou dentro das igrejas, nada é. Que tipo de Senhor nós queremos servir? A Deus ou a Mamão? Mamão é a matéria. É o Deus das riquezas. Qual é o Deus que está diante de nós?
Nós precisamos decidir urgentemente, não temos mais tempo para corrermos para lado nenhum. O materialismo corrompe os corações. O materialismo escraviza os corações. E o materialismo, pior do que tudo, ele distorce valores. O materialismo distorce todos os valores que a palavra ensina para nós. Então nós precisamos ter uma atitude firme e forte diante de Cristo. Firme e forte. Senhor, livra o meu coração da cobiça, da avareza. Livra-me do corromper da minha própria alma, da escravização da minha própria alma, para que eu possa te servir em alegria e não em mim ser gerado a morte, mas a vida de Cristo para sempre. Fuja, irmãos, fuja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. A avareza também é idolatria. A cobiça também é idolatria. E não é esse o caminho que Deus escreveu para nós. Amém? Cristo Jesus, a esperança da glória. Este é o valor infinitamente maior que devemos buscar nas nossas vidas. Coração humilde, um coração manso, um coração entregue ao domínio de Cristo. É isso que precisamos buscar. E olha só, Cristo tem dado a você, Cristo tem dado a nós, muito mais do que nós merecemos. Valorizemos o que Cristo nos dá e aborreçamos com toda a nossa força o que o mundo tenta nos entregar. Trair Jesus, jamais do seu lado. Amém? Oremos, Deus de poder. Ajuda-nos na nossa caminhada, adestra os nossos caminhos. Ajuda-nos, Pai, a prosseguir em fé, firmes e confiantes nas Tuas promessas, ó Deus amado. Longe de nós um coração avarento, longe de nós um coração hipócrita, longe de nós a desonestidade, longe de nós sermos chamados de filhos da perdição, longe de nós sermos escravos da cobiça, Senhor amado, longe de nós aquilatar o preço de Cristo a preço de bananas, longe de nós o remorso e a morte, mas para dentro dos nossos corações a vida de Cristo, o poder de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ajuda-nos a vencer os Judas Iscariotes do século 21 e atender aos apelos do Cristo que vive para todo sempre em nossos corações. A Ti a honra, a glória, o domínio e o poder para todo sempre, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te dê graça e Deus te dê favor. Fique com Deus. Amém.